Chega ao segundo dia a greve de professores e funcionários estaduais do Paraná. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, a adesão é de 100% da categoria. Quase 1 milhão de estudantes estão sem aula. Os trabalhadores são contra um pacote de medidas do governo do estado que afeta a carreira dos educadores. Entre as exigências estão o pagamento de benefícios atrasados e a reabertura dos turnos fechados no fim de 2014. A negociação sobre o pacote de medidas do governo vai ser discutida ainda hoje. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço de acidentes em rodovias federais em 2014. Foram 168 mil acidentes. Apesar do número alto, ele é menor do que 2013. No ano passado, foram registrados 168.600 acidentes nas rodovias federais, que deixaram mais de 100 mil pessoas feridas e levaram a mais de 8.200 mortes. Em relação ao ano de 2013, houve uma queda de 15% na taxa de acidentes, mais de 8% no índice de mortalidade e 9% no número de feridos. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana e estão relacionados com o comportamento indevido no trânsito. Dos acidentes com mortes, as principais causas são a falta de atenção, a velocidade incompatível com o local e as ultrapassagens indevidas. Grande parte dos acidentes, 94%, estão relacionados à falha humana, ou seja, aquele condutor, antes de ele sofrer um acidente, ele cometeu uma infração de trânsito antes. Por falta de atenção, excesso de velocidade, desobediência à sinalização, a própria condição de conduzir o veículo alcoolizado são fatores que são humanos e que têm sido ainda a principal causa de acidentes. Entre os mortos em acidentes de trânsito, os motociclistas são as principais vítimas. Foram 1.748 óbitos somente nas rodovias federais. A cada 1.000 acidentes com automóveis, ocorreram 11 mortes. Já com o mesmo número de acidentes com motos, 55 pessoas morreram. Estão relacionadas a condutores inabilitados, que não estão usando capacete, há uma ausência de fiscalização dentro dos municípios e, eventualmente, esse motociclista que ele vai para a rodovia, ele acaba se envolvendo em acidentes graves. No ano passado, foram apreendidas 168 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 43% maior do que o volume apreendido em 2013. Em 2014, também aumentou em 33% a quantidade de cocaína apreendida. Nós temos um trabalho muito bom feito com os nossos cães, grupo de operações com cães. Fazer uma fiscalização com cães é melhor, porque ele consegue fiscalizar, por exemplo, um ônibus inteiro. Em 3 minutos ele verifica toda a bagagem, já consegue verificar se tem armas ou se tem droga naquele ônibus. Por isso a quantidade de drogas apreendidas tem aumentado. A guerrilha comunista das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, decidiu manter a trégua unilateral por tempo indeterminado, apesar de diversos ataques do exército colombiano. O anúncio foi realizado pela ex-senadora colombiana Piedad Córdoba nesta segunda-feira em Cuba. Córdoba chefiou a delegação da chamada Frente Ampla pela Paz, integrada por personalidades e organizações sociais colombianas, que se reuniu com os guerrilheiros em Havana. A Frente Ampla exige que Bogotá assuma um comportamento consequente e recíproco que permita continuar com cessar-fogo unilateral, que realize o que for necessário para chegar o mais rapidamente possível a um fim bilateral e definitivo das hostilidades. As negociações de paz em Havana, iniciadas em novembro de 2012, visam terminar com a disputa armada entre o governo colombiano e as FARC, que já dura meio século. O conflito interno colombiano deixou 220 mil mortos e mais de 5 milhões de deslocados. Vamos falar de dinheiro agora? O economista Mário Guerreiro dá orientações sobre como investir em imóveis. É o Minuto Econômico de hoje. Olá, hoje falaremos sobre investimento. Um dos investimentos interessantes que aconteceram ano passado e esse ano também, porque as taxas de juros deverão subir mais ainda, a Selic vai atingir mais ou menos de 12% a 12,5%, é as chamadas letras de crédito imobiliário. Só que existem algumas premissas básicas. Primeiro, a aplicação deverá ser no mínimo de R$30 mil e o resgate é no mínimo 60 dias. Resgates que sejam de 30 dias para menos, eles incidem IOF, que é Imposto sobre Obrigações Financeiras. Essa aplicação ela é isenta de imposto de renda.
Somente lembrando que isso é para a pessoa física, não para a pessoa jurídica. E elas são atreladas também ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Outro ponto importante, que tem a garantia do Banco Central do Fundo Garantidor de Crédito, que é o mesmo que garante os recursos da poupança. Então, é um investimento que tem uma rentabilidade e uma liquidez muito boa, teve ano passado e terá também esse ano, dentro da conjuntura macroeconômica que está se desenhando no Brasil. Então, as taxas de juros aplicadas nesse ativo financeiro foram da ordem de 8% o ano passado, dependendo do prazo da aplicação. É um investimento com uma liquidez e uma rentabilidade interessante. Caso você tenha maiores dúvidas, procure o gerente do seu banco. Obrigado pela atenção e até semana que vem. E é hora de fazer contato com o Beto Quinalha para saber o que vem por aí no Século XXI Esportes. Boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renata, já aqui nos estúdios do nosso Século XXI Esporte, ao vivo para todo o Brasil. Obrigado pela audiência, esperamos você a partir da 13h. No Século XXI Esporte de hoje, eu, Elias Aredes e Leandro Bolles, vamos falar muito, repercutindo ainda final de semana, já começa a rodada de meio de semana, tem Corinthians na Libertadores, já viajou, vai jogar amanhã, enfim, tem clássico amanhã também, Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista, mais repercussão sobre o exame antidoping do Anderson Silva, deu negativo, um exame feito antes, a gente já observa algumas imagens aí da última luta, mas o resultado desse exame não tem nada a ver com a contraprova que o Anderson Silva pediu. E, segundo o Lauro Jardim, que é colunista da Veja, Renata e amigos, o UFC já bloqueou 16 milhões e meio, que é o que ele ganharia da luta, 16 milhões, que seria 2,5 milhões pela participação, e a diferença nos direitos de imagem. E mais do que isso, hein? Segundo o Lauro Jardim, provavelmente, o Anderson Silva ele pode até assumir esse exame antidoping. A contraprova não saiu o resultado. A gente vai discutir muito isso e tudo do mundo do esporte a partir da 13h, Renata. Até lá, então, 13h, Século XXI Esportes. E no próximo bloco tem os desfiles da Semana de Moda de Madrid e ainda uma visita surpresa do Papa Francisco. Em Cuiabá tem chuva de curta duração, podendo ocorrer trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima na capital é de 32 graus. No Espírito Santo, a capital tem o dia parcialmente nublado e pode haver chuva isolada em algumas regiões. A máxima em Vitória é de 31 graus.